A glória de Deus, vamos lá, né? Abre rapidinho aí em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quero dizer que você e eu somos privilegiados de estarmos nesse lugar, de estarmos aqui hoje ouvindo a palavra, louvando a Deus, né? Enquanto muitos estão se entregando, né, a um Deus destruidor, né? Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós somos muito felizes por isso. Então você é um privilegiado. Amém? Fala para quem está do seu lado. Você é um privilegiado. Amém? Quem abriu diz amém. Quem não abriu, misericórdia. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, ó. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesta manhã nós exaltamos e glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pelos benefícios, Pai, pelos privilégios da Tua presença, Senhor, gloriosa. E nesta manhã, ó Deus, eu clamo para que o Senhor esteja derramando mais do Teu favor sobre nós, Pai, que essa palavra que vai estar sendo compartilhada, ela possa ser revelada, Senhor, ao nosso, dentro de nós, que nós possamos ser como terras férteis nesta manhã, para receber essa semente. Deus, que ela entre, que ela penetre na vida de cada um que está aqui. Espírito Santo, nós te damos a legalidade neste lugar. Nós te damos agora, Senhor, toda a primazia, Jesus, de estar entre nós e falar aquilo que o Senhor quer falar. Obrigado, Jesus. Usa a minha vida com graça, com sabedoria, para poder simplesmente transmitir aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você pudesse representar a sua vida, o seu crescimento no Senhor em gráfico, como é que seria isso? Né? Então, você que faltou naquela aula de matemática, né? Que lembra quando você tinha f de x, f de y, que eu, né, o doutor Rafael que sabe bem disso, né? Eu era péssimo em matemática, gente. Eu só levava pau. Né? Não sei porque que eu fui fazer contabilidade, mas tudo bem. Então, eu quero que você agora visualize um gráfico aqui comigo. Vou pedir para o Júlio lá atrás me dar uma ajuda. Olha aí, um gráfico da vida cristã. Então, você tem ali o marco inicial, ali, novo nascimento. Né? Quando você teve aquele encontro com Jesus. Acho que eu estou na frente aqui, né? E a faixa azul ali, aquela reta, é o seu crescimento. Esse aí é o gráfico, vamos dizer assim, perfeito, né? Que todo mundo quer, ó, crescendo, crescendo. Esse é o gráfico que a gente busca, não é? E eu espero que todos aqui estejam nesse gráfico, todos. Mas vamos ver o próximo. Epa, esse gráfico aí já tem um pouquinho de diferença, né? Esse gráfico aí é aquele que a pessoa se converte, ele sobe lá no nível 2, fica um tempo ali meio estagnado, sobe mais um pouquinho, e fica um tempo parado, mas está subindo. Né? Não vou nem dizer que está nos trancos e barrancos, mas ele está subindo, tá bom, tá certo. E a gente pode chamar um nome desse gráfico, crente escadinha, né? Ele vai subindo devagarzinho assim, né? Vamos ver o próximo? Ó, esse aí não é a Bolsa de Valores, né? Tóquio, Nasdaq caiu ali, não é nada disso. Mas esse é o crente escorregador, né? Ele se converte, tem uma experiência com Jesus, o Espírito Santo, nossa, ele entra com tudo. Na palavra, na oração, ele cresce lá no nível 10. Mas por alguma razão, né, na sua vida, alguma frustração, algo que ele teve uma decepção, ele desbanca, né? E volta ao nível 0 lá de novo. Esse não é o gráfico de ninguém aqui, eu tenho certeza disso, né? Vamos ao próximo.
Esse aí é aquele gráfico onde a pessoa nasce de novo, ele vai um pouquinho para cima, mas ele fica lá estagnado. E nada acontece na sua vida. Está passando 5 anos de conversão, 10 anos, 15 anos, e assim o cara está lá, o esquenta-banco. Não faz nada com nada, né? Vamos ao próximo. Esse aí é o famoso crente montanha-russa. Uma hora ele está em cima, uma hora ele está embaixo, uma hora ele está em cima. E ele não tem uma constância no crescimento. Né? Pode chamar de Alpes suíços também, né? Bonitinho os 3, né? E é um problema, né? Aquele precisa mudar. Vamos ver se tem mais algum? Tem? Tem. Esse aí também, ó, nasce de novo, sobe lá no nível 6, depois ele volta um pouco mais, fica um tempo, né, na estabilidade, e tenta, né, ter alguma reação ali, mas ele cai de novo ali. Né? Eu acho que não tem mais nenhum, né? Não tem. Mas eu gostaria, isso aí são algumas representações, claro, para a gente poder visualizar. Você sabe que nós visualizamos, quando nós visualizamos em termos gráficos, a gente consegue ler com uma forma melhor, não é verdade? Agora, partindo da nossa conversão, né, quando nós nascemos de novo, quando somos nova criatura, nós iniciamos um caminho de santificação, não é mesmo? De purificação das nossas almas. A palavra de Deus, ele diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas cada um de nós traz dentro de si uma carga na nossa alma, no nosso coração, que ela precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Então eu penso assim, desde quando você nasce, você coloca uma mochilinha nas costas, a mochilinha está vazia, está toda nova, bonitinha, mas com o passar do tempo, os anos vão passando, você vai acumulando experiências, acumulando situações, e essa mochilinha você traz quando você se converte. E está tudo ali dentro. E essas mochilas muitas vezes têm um fardo muito pesado, né? Por isso que Jesus fala, olha, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Toma do meu fardo, que é muito mais leve, não é assim? Mas a gente sabe que essa santificação é um processo na nossa vida. Ela tem que ser uma ação contínua e ela é prolongada, ela não é tão rápida assim, não é verdade? Então, a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito, a claridade, né? Você já viu aqueles desenhinhos assim, onde, né, o sol nasce rapidinho, pum, né, e desce rapidinho no filme, assim, só para dizer que passou de dia? Mas não é assim na nossa vida, né? O sol, de verdade, ele nasce lá na manhã, no horizonte, começa com aqueles raios solares bem pequenininhos, e de repente ele começa a ficar mais amarelinho, vermelhinho, e vai subindo. No meio-dia ele está no seu esplendor. E da mesma forma é a nossa vida. Amém, amados? É evidente que a palavra de Deus deixa claro que nós precisamos crescer no Senhor. Isso vai trazer uma mudança em todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Nosso comportamento, nossas atitudes serão transformadas. Amém? Essa é a vida do crente. Algumas pessoas, quando se convertem, elas têm um crescimento espiritual muito rápido, né? Que nem aquele que a gente viu, cresceu, entendeu, abriu os olhos dela e falou, é isso que eu precisava. Outras já não têm isso. Algumas chegam à igreja completamente destruídas, né, na sua alma, e outras são restauradas quase que imediatamente. Ainda outras, elas são assim,
carregam, né, os seus medos, as suas culpas, suas dores de alma, suas frustrações, e isso as mantém paralisadas, né, como aquele gráfico que nós vimos, ele subiu e ficou parado lá. Ainda outras pessoas, com o passar dos anos, elas vão se esfriando, na fé, no amor, se tornam insensíveis a Deus, e muitas vezes, infelizmente, chegam a abandonar a fé. Mas por que muitos de nós ainda estamos patinando, né? Esse termo, sabe? Aquele patinando, fica no lugar e não sai, não anda. 2, 3, 5, 10 anos. A gente fica andando em círculos, com os mesmos problemas na nossa caminhada cristã. Por que isso acontece na vida do crente? Tem algumas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Por que o nosso gráfico da vida cristã não poderia ser sempre ascendente? Às vezes está assim, né? Parece uma montanha russa lá, descendo e subindo. Porque cada um, amado, responde de uma maneira ao apelo do Espírito Santo. Não é verdade? Nós precisamos entender que todos temos áreas a serem trabalhadas pelo Senhor. Você trouxe da sua família, das suas experiências, cargas emocionais, situações, experiências que você hoje vai precisar colocar diante de Deus. E Ele é amoroso e poderoso para tomar isso tudo e te mudar. Amém ou não? Vocês estão comigo? Amém. Abre comigo ali em Filipenses 3, 13 e 14, para você ver o que nós estamos falando. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo estava falando... Eu perdi o texto aqui. Filipenses 3, 13 e 14. Olha só. Filipenses. Olha o que diz a palavra. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que tremendo, gente. Que tremendo isso. Deus quer, o desejo de Deus é que nós sempre alcancemos, que a gente avance. Então eu preciso me esquecer de tudo que ficou para trás e avançar para aquilo que Deus está propondo lá na frente. Amém, amados? A nossa caminhada com Cristo não é fácil, né? Ela não é fácil. Ela exige renúncia da nossa vontade, ela exige abnegação, exige sacrifício, exige obediência, perseverança, fé, amor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Mas Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Então a parte mais difícil Ele fez. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. Amém? Já viu aquela... Não tem uma propaganda que você faça você a sua parte? Não tem? Acho que nem passa mais. Mas é isso aí. Faça você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Faça você a sua parte. É isso aí mesmo. Então, continuar crescendo nas coisas do Senhor, sem recuar, sem vacilar, sem voltar atrás, né? Avançando para o alvo proposto. Tem gente que dá 2 passos para frente, 1 para trás, né? E fica naquele... Parece que anda que nem uma tartaruga. Mas Deus quer que você dê os passos grandes na presença dEle, porque Ele tem muitas coisas para você, amém? Você tem que correr para o alvo que está proposto. Não fica para trás, não. Espírito, alma e corpo. Nós precisamos entender como nós somos, né? Todo ser humano... se você é um ser humano, se você se considera um ser humano, não temos nenhum X-Men aqui, né? Não temos nenhum mutante com poderes especiais, não temos nenhum incrível Hulk, se tiver, por favor, fique bem calmo, né? Mas você é um ser humano, não tem nenhum ET, nenhum alienígena atrás de você, não.
e se você é um ser humano, você tem 3 coisas aí: corpo, alma e espírito. E cada parte tem a sua estrutura, cada parte dessa estrutura humana tem a sua função. Uma depende da outra para que o todo seja completo, se mantenha vivo. E isso é assim até que a morte os separe. Olha que bonito, né? Até que a morte os separe. Está amarrado. Mas é assim, né? É assim. Um dia vai chegar, o corpinho lindo vai ficar. Não tem jeito. Vamos para a glória. Amém? Não quer? Você quer ficar aqui? Então tá bom. Jesus agora, Senhor, recebe, leva todo mundo. Vamos lá. Mas o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, num invólucro, né? Deus, o Criador, fez o homem dessa forma. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito, e o homem se tornou um ser vivente, alma vivente, amém? Tudo o que Deus fez na criação foi perfeito, inclusive o homem. E o espírito, alma e corpo eram perfeitos. O homem tinha a natureza de Deus dentro de si. Havia uma conexão com Deus, da sua plenitude, da sua inteireza. O homem não precisava se preocupar, não tinha essa questão de medo, de dor, de ansiedade. Nada disso existia. O homem desfrutava da plenitude de Deus. Até que, sempre tem um porém na nossa vida, até que esse mesmo homem decidiu fazer a sua própria vontade. Até que ele entrou na sua decisão humana e ele foi contrário àquilo que Deus queria e ele pecou. Essa história você já conhece, não vou contar aqui. Mas essa atitude de desobediência trouxe uma avassaladora consequência na vida do homem. O seu espírito morreu. A sua alma foi completamente danificada, ficou desequilibrada, desestruturada, foi destruída. Seu corpo foi sentenciado à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A transgressão de um homem só, Adão, resultou na condenação de toda uma posteridade. E a única maneira de um homem retornar à condição de paz com Deus seria por meio de Jesus, mediante a fé. Graças a Deus por isso, No entanto, aquele estado inicial lá de toda a plenitude, daquela beleza, que você não tinha medo, não tinha dor, aquela perfeição jamais voltaria. Por causa das consequências do pecado do homem. E é esse ponto que nós precisamos compreender nessa manhã. Que mesmo que eu me arrependa dos meus pecados, mesmo que eu retorne a Deus por meio de Cristo, que eu seja justificado, perdoado pelo Senhor, eu ainda terei que passar por um processo de reconstrução, de santificação das nossas almas, de uma reestruturação do nosso caráter. Não é? Significa reconstruir os muros derrubados. Isso é a sua parte, a minha parte. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Então é um processo, amado. É um caminho estreito, apertado, aonde não há atalho. Jesus falou: larga é a porta da perdição. A porta do inferno é que parece aquelas portas do estádio do Morumbi. Lá entra 300 assim, Mas a portinha que leva à vida, que te conduz, é uma porta que passa de um em um ali. É apertada, mas é a porta da vida. Quem quer entrar pela porta da vida aqui? Amém? Aleluia. Amém. É como, sabe, amados, um edifício que se constrói. Primeiro você limpa aquele terreno, retira todo o entulho, a sujeira, todas aquelas coisas que estavam ali naquele terreno, mato. Depois aquelas máquinas niveladoras vêm, e arranca a terra ali que não acaba mais. Quem já viu construção aqui sabe como é que é.
E depois vem os operários, eles vêm trabalhando lá com seus martelos, suas trenas, ali, parece formiguinhas, né? Entram o dia inteiro, né? Tinha uma construção lá, eu lembro que, quando começou uma construção lá perto lá de casa, eu falei, ai meu Deus, esse troço vai fazer um barulho, uma sujeira. E ficou 2 anos assim, né? Parece uma caba, né? E aí os operários começam a colocar os tijolinhos, tijolo por tijolo, e é massa, é pinta, até o dia que aquela construção vai estar pronta para entrega. Né, Alex? O Alex gosta de vender apartamento pronto, não ele pré-acabado, né? E é isso aí. É assim que Deus faz na vida de todo homem. Arranca o entulho, tira aquilo que precisa, nivela, às vezes dói, né? Às vezes eu acho que quase sempre, né? Mas é importante, porque Deus quer construir um novo fundamento na tua alma. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. A nossa vida em Cristo é uma vida de etapas. Nem todos aqui têm a mesma maturidade espiritual. Você não viu lá nos gráficos? Não é? Todos. Talvez você se encaixou em algum gráfico daquele lá. Depois você vem aqui e a gente vai orar por você, tá? Apesar de nós estarmos todos num único corpo de Cristo, cada um de nós está numa etapa diferente na caminhada com Jesus. Então, uns estão aqui há alguns meses, outros há alguns anos. Nós temos os Matusaléns da vida, né, pastor Adivaldo? Uns 30 anos de casa tem. Eu também, eu estou junto no meu barco. Mas é isso aí, a gente vê que aqui na igreja nós temos os bebês na fé. Nós temos aqueles que estão tomando leite ninho ainda, né? Mas daqui a pouco eles vão começar a comer a papinha, vão mudar para comer uma carne, uma proteína melhor, né? Temos os adultos famintos por comida nova. Nós temos aqueles também que não estão com tanta fome assim, né? Que na verdade não sabem nem o que querem. Pode dar, se der qualquer coisa, eles comem. Então essa é a igreja. Mas o que eu gostaria de dar ênfase aqui é que cada etapa que nós passarmos na vida, na caminhada da fé, ela precisa ser consolidada, ela precisa ser firmada, ela precisa ser solidificada, ela precisa ser estabilizada. Amém? Estão entendendo? É como uma escada que nós subimos, degrau por degrau, passo por passo, etapa por etapa. Aleluia. Lembrando que a vereda do justo é como a luz da alvorada. Amém? Sabe, quando eu leio esse texto de 1 Tessalonicenses 5:23, onde Paulo diz assim, que todo espírito, alma e corpo sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu penso que a razão pela qual Paulo disse isso é que ele viu uma resposta no coração daqueles irmãos, a palavra de Deus. Se você ler o primeiro capítulo, você vê ele falando. Então Paulo estava entusiasmado, amados, em ver a natureza da fé daquelas pessoas, do trabalho motivado pelo amor e a perseverança de seguir Jesus. Ele estava feliz com isso. Em outras palavras, ele estava querendo dizer assim, por favor, não voltem atrás. Por favor, não deem margem à repreensão. Olha, não falhem mais. Perseverem, sejam perfeitos. Paulo estava falando isso para aquelas pessoas. A definição de ser irrepreensível é aquele que não pode ser acusado de falta alguma. Né? Filipenses 2 fala que para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você quer ser astro? Não de Hollywood? Seja astro de Jesus aqui, astros no mundo. É isso aqui que você precisa. Presta atenção nisso, amado. Não é a pessoa perfeita, mas sim aquela pessoa que se encontra naquele momento sem falta alguma. Todos nós erramos. Gente, lá em casa tem um ranking dos que erram mais. Adivinha quem está na primeira? Sou eu, lógico, sempre sou eu. A minha esposa, assim, acho que ela nem entra no ranking, gente. Nem entra, olha, é difícil, sempre sou eu. Depois vem a Laura,
Puxou o pai no temperamento. A Beatriz está lá no 29ª posição e a Flávia não entra no ranking, né? Incrível, mas é assim, a gente falha, né? Mas nem todos têm a capacidade de voltar atrás rapidamente. Eu fico admirado, né, até perplexo, como muitos de nós, por tão pouco fraquejam e se submetem de novo aos velhos padrões humanos do homem e não procuram ser aperfeiçoados em Jesus. Mas você tem um espírito dentro de você, você nasceu. O espírito humano é o ponto de contato com o Senhor. É através do meu espírito que eu tenho a consciência de Deus e me relaciono com Ele. A Bíblia diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você já conhece isso. Então nós só podemos perceber o Senhor pelo nosso espírito. Enquanto Jesus não for revelado ao homem, o seu espírito permanecerá morto. Não há como se relacionar com Deus de outra forma. Por isso que é necessário nascer de novo. Amém, amados? Lembra da história de Nicodemos? Então, ele chegou lá e falou, Jesus, como é que vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não! Nascer da água e do Espírito. Não basta conhecer Jesus, gente. Não, eu sei quem é Jesus, né? Você conhece Jesus? Não conheço Jesus, tal. Mas Jesus tem que ser revelado ao teu coração. A obra de Deus na sua vida começa dentro do seu espírito. Sabe que no livro de Êxodo, se você já estudou ali toda aquela... se você já leu sobre o tabernáculo de Moisés, ele é um estudo tremendo e ele representava a maneira como o homem deveria se relacionar com Deus naquela época. E o tabernáculo tinha que ser construído de dentro para fora. E sabe qual é o significado disso, queridos? É que nós somos o tabernáculo do Senhor, o templo de Deus que precisa ser construído da mesma forma. Tudo que Deus vai fazer na sua vida começa no seu espírito. Amém? O Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que era o lugar de maior intimidade no tabernáculo de Moisés, aonde ele mesmo, uma vez por ano, o sacerdote entrava naquele lugar, tinha toda uma preparação. Ali Moisés falava face a face com Deus. Esse lugar é onde Deus se manifestava e representa o nosso espírito. Deus quer falar com você lá na intimidade, sabia disso? Então você precisa entender. É por essa razão, queridos, que nós precisamos nos alimentar da palavra diariamente. É por isso que sabe, que nós precisamos ter aquela comunhão com o Senhor todos os dias. Sabe, ter aquela comunhão com Jesus. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Tudo que Deus vai fazer por meio do teu espírito. Espírito, alma e corpo. E a nossa alma? Quem tem uma alma aqui? Levanta a mão. Ixi, tem gente que não tem alma aqui. Gente, por favor, você tem uma alma aí dentro de você. Você não vê ela, tá? Mas ela está aí. Você sabe que se eu pudesse... Às vezes eu já pensei umas bobagens, tá, gente? Isso aí não adianta. Se pudesse ficar sem a minha alma por um dia, tá? Eu não sei o que ia acontecer, mas às vezes ela me atrapalha um pouco, sabe? Mas por isso que eu tenho que botar ela. Jesus, leva, Senhor, a sala do trono lá e lava a minha alma, né? Em nome de Jesus. Mas o que é a alma? É aquela parte que você não vê, a parte corpórea, aliás, a parte não corpórea, imortal. Tá entre ali o espírito e o nosso corpo. E lá na criação, Deus fez o homem, ele falou, olha, a alma vivente. Então você tem uma alma aí. O que nós precisamos entender é que a nossa alma, ela é a sede da nossa consciência própria, dos nossos pensamentos, da nossa razão,
dos sentimentos, das emoções, a nossa vontade, nossas escolhas. Gente, não sei se eu posso usar essa expressão, um balaio de gato aqui, né? Bota tudo dentro lá de bom, de ruim, tá aí. E nós botamos na mochilinha, né, João? E vamos embora com esse negócio aí. Às vezes atrapalha, às vezes ajuda, né? Tem dia que você levanta, você está empolgado. Tem dia que você levanta, já não estou muito animado, tem que trabalhar, né? Você sabe que lá em casa eu tenho um protetor de alma, chama-se Flávia. Às vezes eu chego e falo assim, hoje eu estou meio desanimado. Para com isso! Eu estou meio desanimado hoje. Levanta a sua cabeça, homem. Vai orar. Gente, por que você acha que minhas canelas nunca crescem, nunca fica gorda? Porque não dá. É laminado todo dia. Sac. É brincadeira, mas é quase isso, tá? Gente, a minha esposa é demais. Olha, Deus colocou a mulher certa do meu lado. Então, assim, quando eu estou meio desanimado, eu sei que a minha alma já não está legal. Vamos para a presença de Deus lá, porque é lá que o negócio vai ficar bom. Então, gente, a gente se expressa por meio da nossa alma com alegria, tristeza, amor, ódio. Não vou falar que ninguém odeia aqui, não. Já tiveram isso sim. Coragem, medo, ansiedade, preocupação. E, meu Deus, quanta coisa, né? Não dá nem para falar tudo aqui hoje. Mas algumas passagens bíblicas denotam esses sentimentos. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma está profundamente triste. Jesus falou isso. E angustiada, numa tristeza mortal, acalmei e tranquilizei a minha alma. Minha alma agradece ao Senhor. Então você vê que está aqui dentro tudo isso. Então dá para perceber quão importante é a nossa alma para o Senhor? Amém? Você consegue perceber que muitas das suas decisões foram ou são tomadas pela sua alma? Isso é muito sério. Será que você consegue entender que a nossa alma pode nos levar a escolhas erradas na nossa vida? As decisões erradas sem um fundamento correto são sempre desastrosas para nós. Quando nós tomamos uma posição baseada em sentimentos de alma, não tratados ou mal resolvidos, as consequências são danosas e às vezes irreparáveis. Eu quero contar rapidamente aqui 3 personagens da Bíblia que 2 tiveram um insucesso, um fracasso, e o outro que teve um sucesso. Quero falar de Sansão. Sansão está lá no livro de Juízes, capítulo 14. Diz ali, eu vou resumir a história para você, mas depois eu quero desafiar você a ler essa história. Sansão foi um escolhido por Deus para libertar os israelitas da mão opressora dos filisteus. Naquela época, o povo de Deus vivia na época dos juízes, né? Então, se você se lembrar ali, depois que saíram do Egito, Moisés foi o mentor ali, né? Foi o líder deles. E depois o seu sucessor foi Josué. Josué, tremendo, fez várias conquistas. Mas depois Josué morreu, entrou num tempo que ninguém tomou lugar e o povo ficou perdido. Cada um fazia o que quiser, né? O que queria. E essa é a época dos juízes. Então, o povo era escravizado por causa do pecado. Deus levantava um juiz. E Sansão foi um desses juízes. Ele foi consagrado ao Senhor desde o nascimento. Olha que sério. E o Espírito de Deus estava sobre ele. Apesar do cuidado dos seus pais, de criá-lo nos caminhos de Deus, mesmo sabendo que ele tinha um voto de nazireado, nós já falamos sobre isso, um voto de consagração, de separação para o Senhor, Sansão tinha uma alma enferma. Ele era obstinado. Pensa no jumento, né? Um jumentão mesmo. Ele era um jumentão, né? Tinha uma natureza colérica. Ele só faltava ser um incrível Hulk, porque força ele tinha já, né? Era só pintar de verde, né? Ele era incontrolável, ele era inclinado às paixões carnais. E essa era a natureza de Sansão. Ele escolheu mulheres do povo inimigo filisteu para se casar, contrariando seu pai. Seu pai falou, olha, por que você vai escolher uma esposa lá naquele povo, sendo que tem parentes nossos, tem um povo nosso aqui? Não, eu quero aquela.
Era assim que ele agia. Ele se achava tão forte, tão inteligente, que não se preocupava em brincar com o inimigo. Na verdade, havia prepotência, né, no coração de Sansão. Mas vamos pular um pouco da sua história lá para o final, né? O que aconteceu com Sansão? Sansão foi preso pelos filisteus. Furaram os seus olhos. Ele perdeu o senso de direção, perdeu a sua visão. E levaram ele para longe da sua terra, colocaram ele para fazer trabalhos forçados. E lá, depois de um tempo, o seu cabelo começou a crescer, né? E a sua força começou a voltar. E aqui nós vemos a fidelidade e a misericórdia de Deus, né, amado? Em tudo que ele fez, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha recebido, ainda assim Deus é fiel. Então, amado, mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece o mesmo. Ele não quebra a sua aliança. Eu fico arrepiado disso, porque isso mostra o amor de Deus pelas nossas vidas. Mas lá no finalzinho da sua vida, colocaram ele lá entre duas colunas e ele, com a sua força, de novo derrubou aquelas colunas, matou todo mundo, mas morreu também. Uma história muito triste. E você sabe o que a gente pode tirar de lição disso aqui, amados? É que se você não extinguir o pecado da sua alma, você será morto por ele. É forte, né? Ninguém fala amém, né, gente? Jesus, mas não, tem que falar misericórdia, né? Essa palavra. Você sabe, se você não permitir ser trabalhado pelo Senhor na sua alma, você agirá segundo a carne. Um abismo chamará outro abismo. Isso vai te destruir. Nós conhecemos uma história muito triste, né, de uma pessoa muito rica, muito próspera, um grande empresário, bem-sucedido, morar em casa rica, as filhas, né, bem-sucedido, enfim. Mas ele tinha um problema, ele tinha uma ira descontrolada. Tudo ele se estourava, né, não levava desaforo para casa. Aquele cara assim, um dia chegando na sua casa, ele foi querer discutir com o segurança que fazia a patrulha da sua rua. Adivinha o que aconteceu? Ele levou um tiro na cara e morreu. Porque foi uma ira descontrolada. Então, olha que seriedade. O pecado de ira matou essa pessoa. Uma história outra triste, alguns conhecem aqui. Acho que o pastor Adivaldo, o pastor Letícia sabem disso. Tinha uma pessoa na igreja, que estava lá fiel, tudo mais. Mas ele, inclusive tinha palavra profética sobre essa pessoa, que Deus ia fazer. Aleluia, glória a Deus. Mas o troféu do orgulho dessa pessoa era que ele conseguia fazer uma viagem de 6 horas de uma cidade a outra em 4. E ele usava um carrinho lá e numa dessas viagens, adivinha o que aconteceu? Perdeu o controle do carro, o carro parou numa pirambeira lá, morreu. Mas não tinha palavra profética? Esse cara não era ungido? Sansão não era ungido pelo Espírito Santo? Sim, mas a parte dele, ele não fez. Essa história é triste de Sansão. Eu quero falar de mais uma história de Saul. Saul, eu vou resumir bastante aqui. Ele era um jovem da tribo de Benjamim, rico, influente. Era um jovem de boa aparência. Não havia outro igual a ele. E ele foi um ungido rei, né? E Samuel, o profeta Samuel, foi lá e chamou: você vai ser o rei de Israel agora. Mas Saul tinha um problema, ele tinha uma baixa autoestima. E tinha um sentimento de inferioridade nele, porque quando Samuel chamou ele, falou assim: mas eu sou da menor das tribos, eu sou o carrapato, não sei do que. E ele já tinha isso. Contudo, ele foi ungido rei de Israel. Mas sabe que não demorou muito para revelar quem realmente Saul era? Eu quero ver rapidamente com você algumas coisas dele. Primeiro, Saul deixou de ser influenciado, aliás, ele deixou ser influenciado pela pressão dos outros. Você vai ver isso lá em 1 Samuel capítulo 13. Saul ofereceu holocausto
no lugar do profeta Samuel. Coisa que ele jamais poderia fazer. Somente o profeta poderia fazer isso. E quando ele foi confrontado, ele... Não, mas eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. E eu te pergunto, como você age quando está sob pressão? Você espana? Você faz aquilo que não deveria? Você quebra os seus princípios? Né? Quando aquela patota lá te chama para fazer algo, careta, não sei o que, e você cede. Segunda coisa que Saul fez, Saul foi arbitrário e inconsequente nas suas decisões. Sabe, ali no capítulo 14 de 1 Samuel, diz que os homens estavam exaustos depois de uma batalha intensa durante o dia, quase se desfalecendo, e Saul chegou e falou assim: ninguém come aqui, até eu me vingar dos meus inimigos. Por um capricho pessoal, ele agiu com irresponsabilidade. Se não fosse o seu filho Jonatas, os soldados acho que estavam morrendo. E eu te pergunto, como você age com as pessoas que estão debaixo de você? Você age com arbitrariedade? Você trata elas com grosseria? Como que você age? Terceira atitude, Saul foi desobediente às ordens do Senhor. Deus havia dado instruções claras para ele ir numa batalha e falar: olha, é para destruir tudo, não quero que sobre nada, nem o rei lá do exército inimigo. E adivinha o que ele fez? Ele trouxe o rei Agag vivo, trouxe do melhor das ovelhas. E quando ele foi confrontado, ele falou: mas a gente pode oferecer isso para sacrifício. E aqui que a gente escuta, que a gente ouve aquele versículo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas Senhor, eu fiz para o Senhor. Mas não obedeceu. Como você age quando Deus te dá instruções claras para não fazer algo que é contrário à palavra de Deus? Saul estuda depois. É uma história triste, mas é uma história com lições. E Saul desprezou o conselho do Senhor, foi orgulhoso, encheu-se de inveja por Davi, permitiu ser dominado por sua ira, abriu uma brecha de opressão demoníaca. Tudo isso porque não se permitiu ser tratado pelo Senhor. Por causa de um sentimento de inferioridade, a vida de Saul foi um completo desastre. Até na sua morte, ele se preocupou com a sua imagem. Porque ele foi ferido numa batalha, e ele pediu para o seu soldado: me mata porque eu não quero que ninguém me veja assim. O soldado não quis, adivinha o que ele fez? Se matou. Cometeu suicídio. A última história de um homem que teve sucesso foi Davi. Depois você lê em 1 Samuel capítulo 25. Havia um homem chamado Nabal ali. Você conhece essa história? Um cara muito rico, muito próspero, com terrenos, com terras, propriedades. Tinha muitas posses. Davi estava passando próximo das suas terras e ele resolveu pedir ajuda para Nabal, porque ele vinha de uma batalha, os seus soldados estavam cansados, com fome. E Davi protegia Nabal e as suas terras dos inimigos. E Davi chegou: manda lá, fala para Nabal nos mandar alguma coisa para comer, precisamos de suprimentos aqui. E Nabal, quando recebeu essa solicitação, mesmo sabendo que era protegido por Davi, ele insultou Davi, falou: quem que é Davi? Quem que é esse fugitivo aí? Vá às favas com esse cara, é mais ou menos assim ele falou, né? Negou para ele. Quando Davi ficou sabendo disso, gente, eu acho que se ele fosse cearense, ele ia falar assim: eu vou pegar minha peixeira aqui, agora eu vou lá, vou arrancar esse cara para fora. Ele ficou indignado, a ira subiu no coração dele. Ele falou: eu vou matar esse cara. Pô, eu estou protegendo tudo que ele tem, está me negando. Ele tinha razão, né? De ficar com esse ímpeto. Eu ficaria. Mas ele falou: então tá, junta 400 homens aí, nós vamos para lá, agora vamos fazer
um ato lá, um ato de purificação. E aí, Nabal tinha uma esposa chamada Abigail, que era inteligente, uma mulher bonita, que sabendo do fato se antecipou à vinda de Davi, correu até ele, chegou no seu servo, me junta tudo de comida aí, uns quitutes aí, um pão com geleia, Coca-Cola, suco, Guaraná, e vamos até esses caras. Encontrou Davi vindo e falou assim, meu senhor, se humilhou diante dele, falou assim, olha, não cometa isso, por favor, isso, não deixe essa tua ira se transformar num ato de criminosidade. E Davi foi humilde, amados, naquele momento, em aplacar a sua ira. Davi aceitou o conselho, ele falou, olha, que bom que você veio aqui, porque eu estava indo lá para destruir todos os do sexo masculino. E sabe, amados, Nabal, quando soube do que aconteceu, ele sofreu um ataque, ele ficou paralisado, acho que ele teve aquela morte súbita lá, quase isso, né? E em 10 dias ele veio a falecer. O Senhor havia ferido Nabal. Davi não precisou levantar um dedo. Sabe, Davi foi um exemplo de alguém que dominou a sua alma nessa história. Ele não permitiu que um sentimento de vingança o levasse a uma reação criminosa. Ele abriu mão da ofensa. Como você age quando você é ofendido? Como você age quando o cara no trânsito, né, te dá uma fechada, mete o dedo para fora lá com um gesto obsceno, levanta um negócio na gente, né, gente? Agora eu vou lá. É verdade, gente. E nós precisamos entender como você age quando as pessoas te ameaçam lá no seu trabalho. Às vezes é uma pessoa que te persegue, que faz de tudo para você escorregar. Como que você reage? Quando nós decidimos entregar os nossos sentimentos ao Senhor, amado, Ele toma para si a nossa causa. A Bíblia diz assim que, em Romanos 12:19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Vocês estão aí? Nós já estamos finalizando, mas espírito, alma e corpo, eu nem vou falar do nosso corpo, né, gente? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não vai sobrar tempo para falar. Mas como eu posso tratar a minha alma? Primeira coisa, você precisa identificar as áreas deficientes. Quais são as áreas da minha vida que me paralisam? Quais são os pontos da minha alma, como está naqueles gráficos, para cima e para baixo, paralisados, que me levam a pecar, que me tiram da presença de Deus? Qual é o ponto da sua alma que hoje você precisa ser transformado? Você precisa identificar isso. É um sentimento de inferioridade, uma autocomiseração, orgulho, inveja, uma ira, uma necessidade. Eu quero contar rapidamente e nós vamos orar. Do meu testemunho, quando eu era adolescente, desde criança, na verdade, com uns 16, 17 anos, quando você começa assim, vamos para a vida, né? Vamos trabalhar. Eu cresci com muitos bloqueios na minha alma. Eu cresci achando que eu nunca ia ter sucesso, que eu nunca ia conseguir casar, ter filhos, ter um bom trabalho. E aquilo me martirizava, porque desde criança eu desenvolvi uma gagueira muito forte. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, né? Eu me lembro de alguns casos onde eu fui rejeitado no trabalho porque eu era gago. Eu me lembro de momentos que eu não entrava numa loja para perguntar o preço de uma calça porque eu não conseguia falar. Eu me lembro de momentos onde na escola, com 15 anos de idade, os alunos se jogavam das carteiras rindo de mim porque eu não conseguia ler. Eu me lembro de momentos onde, para eu responder a chamada, eu tinha que cutucar o coleguinha da frente para falar, fala presente para mim, senão eu vou tomar falta. Quantas e quantas situações, gente, eu tenho inúmeros casos para falar. E aquilo veio com um bloqueio dentro de mim. Eu falo, Deus, eu não vou conseguir.
E eu me lembro que eu coloquei isso diante de Deus. Eu briguei com isso. Eu falei: Deus, a minha alma é tua. Eu vou buscar essa cura. Eu me coloquei diante de Deus. Eu lutei. E eu coloquei, e eu decidi entregar isso a Deus. Vocês estão vendo alguém falar aqui hoje, mas vocês precisavam ver lá atrás. A minha esposa, depois você pergunta para ela, para pedir uma Coca-Cola num restaurante, era um suador, né, Flávia? Moça, eu quero uma água. Tinha pastel, coxinha, frango frito. Eu conseguia falar qualquer coisa, menos aquilo, né? Então, mas Deus trabalhou tão grande na minha vida, gente. Olha, às vezes eu falo aqui, às vezes dá umas enroscadas aqui, entendeu? No câmbio, sabe? Quando não entrou a marcha. Mas não tem problema não, gente. Eu tô feliz. Deus me curou, hoje eu não tenho medo, eu falo com qualquer um. Se colocar o presidente aqui, eu vou falar. Eu não tenho mais essa coisa que me travava, porque Deus me curou. E se Deus me curou, pode te curar também. Então não tem sentimento de inferioridade, de autocomiseração, de que possa te segurar, meu querido. Por quê? Porque nós estamos correndo para um alvo que está proposto. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, amém? Decida entregar, decida, sabe? Você precisa entender que Deus quer assumir o controle da sua vida, mas se você não entregar o volante para Ele, nada vai acontecer. Então você fica lá com aquele controle, não, é meu, essa falta de perdão, eu não vou, é o meu troféu. Orgulho de ser alguém, de estar em algum lugar. Entrega esse controle hoje. Entrega isso. Salmo 39 diz: enquanto me calei, resignado me contive, inutilmente minha angústia aumentou. Amado, terceira e penúltima coisa, peça ajuda para o Espírito Santo. Olha, eu posso te contar das inúmeras noites e vezes que eu chorei na minha cama, e eu falei: Senhor, a tua promessa é essa para minha vida, está aqui, Senhor, tudo que o Senhor falou está aqui, é para mim, eu tomo posse. Sabe, quanto mais eu falava: Senhor, me livra das situações, mais Deus me colocava para passar por aquela situação, né? Mas eu falava: Senhor, eu não quero mais passar. Não, vai para o fogo, meu filho, que é lá que eu vou te forjar. E acontecia uma atrás da outra, até que eu fui vendo vitória. Puf, degrau por degrau, né? Passo por passo, tijolinho por tijolinho. E a construção foi feita. Amado, submeta essa área ao Espírito Santo, na sua intimidade. Seja sincero. Exponha isso a Ele. É simples. Fale: Senhor, eu sou irado. Senhor, eu sou manipulador. Senhor, eu tenho raiva. Senhor, eu tenho inveja. Mas, Senhor, eu entrego isso. Derrama a tua presença em mim. Sonda-me, ó Senhor. Prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Salmo 26. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? É isso que Deus faz pela sua vida. Por último, peça ajuda àqueles que te cobrem espiritualmente. Nós temos falado sobre isso nesses dias. Tiago 5,16: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém? Quero que você fique em pé, feche seus olhos, deixe a sua Bíblia. Nós vamos orar. Quero chamar o pessoal do louvor. Nós não vamos fazer apelo, mas você vai simplesmente adorar a Deus por um instante. E você vai, eu tenho certeza aqui que o Espírito Santo desde o começo já começou falando com a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já sinalizou aqui quais são os pontos da sua vida, de que você precisa de mudança, que você precisa ser transformado, que você precisa, sabe, ser capacitado. Deus
vai agir na sua vida, mas você precisa deixar. Abra o teu coração agora, fecha os seus olhos, conversa com Deus agora e fala a Ele agora: Senhor, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Espírito Santo, faz o teu querer na minha vida, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus.